Oi, Fabrício. Boa noite, Fabrício. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Roberto? Você? Bem, tudo jóia. Esperar o resto do pessoal. Por enquanto, só você. Cheguei cedo. Na verdade, você entrou na hora, né? Hoje a Lucélia, ela assistiu de manhã, então hoje não contaremos com a presença da Lucélia. Eu não estava sabendo, não. Ela não falou nada. Ela falou comigo. Ela me mandou mensagem ontem à noite, perguntando se poderia assistir de manhã, que ela estava meio enrolada e tudo. Eu falei, não, pode, tem problema nenhum. Chegou mais Lucas. gente. Ei, Rosana. E... Oh. Tudo bem com vocês? E aí, professora, beleza, tranquilo? Beleza. Joia demais. A prova de vocês é quinta-feira que vem, né? Dia 21, não é isso? Que é a provinha de vocês. Vocês me pediram para não coincidir com a prova de penal, né? Então, vocês têm provinha dia 21. Então, a gente tem aula normal, né? Hoje e na quinta. Quando for na terça-feira, dia 19, gente, eu vou fazer uma revisão com vocês, tá? E aí é importante que para a gente poder ter essa revisão bem produtiva, que vocês tragam as dúvidas, né? Então, estudem para que a gente possa ter uma revisão tranquila. Eu imagino que hoje, né, o sistema ele sofreu uma atualização, está subindo o módulo de provas para o sistema, então imagino que amanhã esse módulo já vai estar funcionando. Eu vou colocar, assim que ele estiver funcionando, gente, eu vou colocar uma atividade para vocês testarem, tá? Lá no SF Web, né? No módulo de provas, para vocês verem como que é, né? Para vocês treinarem. Então, eu vou pegar umas questõezinhas dessas que eu coloco para vocês, os desafios das nossas aulas, e vou colocar lá no módulo de provas para que vocês possam já treinar com o sistema, né? Para que vocês não tenham nenhuma surpresa, já fiquem aí acostumados com o sistema. Uma outra questão, eu quero dar um feedback para vocês a respeito das VAs. As VAs todas muito boas, né? Todas. Teve um caso ou outro que eu peguei de... Acho que foram 2 grupos que utilizaram o modelo do antigo CPC. E aí, de cara, eu vi, porque no antigo CPC era o artigo 733, a execução de alimentos urgentes. A gente não tinha figura de cumprimento de sentença de alimentos urgentes, a gente só tinha figura da execução e entrava tudo no mesmo bolo no antigo CPC. E aí, né, assim, esses 2 grupos, eles usaram o modelo do CPC anterior, né? Mas, assim, tirei uns décimozinhos deles. E um grupo também que fez uma ação diferente da que eu pedi. Não fez um cumprimento de sentença, fez uma ação de alimentos, salvo engano. E aí também corrigi, né? Me aproveitei na medida do possível, mas não teve nenhuma nota não teve nenhuma nota ruim. Acho que a menor nota, acho que foi 6,8, alguma coisa assim. A grande maioria da sala tirou entre 8 e 10, né? A gente teve alguns 10. Tive muito 9,6, 9,4. Os erros mais comuns, gente, excelentíssimo senhor juiz de direito, né, que eu cansei de falar com vocês que a gente direciona as peças ao juízo. Um erro também que foi muito comum, vocês esqueceram de colocar os autos do processo, alguns pediram distribuição por dependência. Não é uma distribuição por dependência, é um protocolo que é feito nos autos do processo, tá? Então, houve esse erro também um pouco comum. Outros erros muito comuns, ao invés de pedir intimação, pedir citação do executado, né? E na verdade era intimação do executado para no prazo de 3 dias, a intimação seria pessoal, inclusive, para que no prazo de 3 dias o executado pagasse o valor do débito, justificasse a impossibilidade ou comprovasse o pagamento sob pena de prisão e protesto. Muitos esqueceram do protesto lá nos termos do artigo 517 do CPC. Tive algumas petições também que as pessoas colocaram valor de causa,
um cumprimento de sentença, gente, não tem valor de causa, porque é um protocolo que é feito nos autos do processo, não é uma nova ação, né, que é distribuída. A gente já falou disso, eu falei isso para vocês, inclusive quando eu estava explicando a questão do processo sincrético, da economia processual, do que é que se tornou um novo processo, né, dessa questão de o cumprimento de sentença ser uma fase do processo, né, então a gente não tem valor de causa. Praticamente todos vocês colocaram a intimação do Ministério Público, que foi muito bom. Nas correções, gente, para vocês verem as minhas correções, é só vocês clicarem no sistema faculdade, né, no meu feedback, vai estar lá em azulzinho, avaliado sem nota. Por que eu não lancei a nota lá? Eu só coloquei, né, as horas e eu lancei a nota dentro do meu feedback. Por quê? Porque o sistema ele só admite dar a nota 10, 9, 8, 7, 6 e as notas da petição elas são quebradas. Por quê? Vocês começam com 10 e eu vou tirando 0,2 a cada erro de vocês. Né? Então, vocês vão começando com nota total e aí a cada errinho eu vou tirando 0,2. Tá? E aí, por conta disso, eu optei por não lançar nota no campo de nota do SF Web, sim lançar na observação e também juntar o meu barema de correção, para que vocês pudessem ali verificar, né, como que foi, de onde que foi que eu tirei a minha correção. Alguns de vocês erraram a planilha, poucos. Teve muita gente que errou assim, um índicezinho de correção, mas a grande maioria fez a planilha certinha, né? Algumas petições sem planilha, e aí quem não anexou planilha perdeu meio ponto. Quem anexou planilha errada, né, por algum equívocozinho, eu tirei 0,2. Como eu havia já falado para vocês. Eu prefiro que vocês tentem fazer, mesmo, né, se vocês errarem uma coisinha ou outra, vocês tentaram fazer, ou seja, vocês querem aprender, do que vocês não anexarem nenhuma planilha. Mas, no geral, as notas foram muito boas, as petições muito bem feitas, né? Tudo muito certinho, tá? Tirando essas coisinhas que eu falei para vocês, né? Mas as petições muito boas, tá? A matéria da nossa prova eu já havia adiantado para vocês, que ela vai até o artigo, vai do 509 até o artigo 538, e do artigo 771 até o artigo 797, né? Foi tudo que a gente estudou até execução, até cumprimento de sentença de entrega de coisa, tá? Tudo que a gente estudou. A parte das execuções em espécie, então execução de entrega de coisa certa, de entrega de coisa incerta, execução de obrigação de fazer, de não fazer. E agora que a gente vai estudar a execução de quantia, não cai na avaliação inicial, mas cai na suplementar. Então, se porventura alguém, né, tiver que fazer prova suplementar, vamos torcer para que ninguém precise, mas se eventualmente alguém precisar, essa matéria cai na suplementar e cai na avaliação final. E aí, feito isso, então, eu já fiz os esqueminhas, eu vou postar para vocês que como o sistema hoje ficou fora do ar, né, para poder fazer essa atualização relativa aí às provas e tudo, eu vou postar para vocês o esqueminha, tá? Eu fiz o esqueminha da execução de entrega de coisa certa, da execução de entrega de coisa incerta, da execução de obrigação de fazer fungível e infungível e da execução de obrigação de não fazer. Eu acho que eu particularmente gosto muito de esquema. Eu acho que ajuda bastante, né? Eu já falei isso para vocês, eu tinha muita dificuldade em processo, muita mesmo. E aí, quando eu fui ter processo civil 2, o meu professor, ele fazia esqueminha no quadro. Desenhava mesmo como é que era o procedimento, né? Igual eu faço. E para vocês. E aí, assim, isso me ajudou muito a enxergar processo. Então, por conta disso, eu acho, para mim, como me ajudou demais, e na época eu não fazia estágio, eu imagino que ajude também um pouco para vocês. Pelo menos assim, para mim, me ajuda muito. Então, né? Eu acredito que não vai atrapalhar vocês. Bom, e aí hoje, então, a gente começa o estudo, né, de uma matéria que eu gosto demais, que é a parte da execução de título executivo extrajudicial de quantia. E aí aqui, gente, cabe uma observação. Nós estudamos até agora execuções de título executivo extrajudicial que são muito semelhantes ao procedimento de cumprimento de sentença. Então, quando a gente estudou execução de título executivo extrajudicial de entrega de coisa
certa, a gente viu que o procedimento é muito semelhante ao cumprimento de sentença de obrigação de entrega de coisa. Quando a gente foi estudar também as execuções das obrigações de fazer, fungível e infungível, e das obrigações de não fazer, a gente viu que o procedimento também é muito parecido com o procedimento do cumprimento de sentença, né? Tirando algumas particularidades da execução, como, por exemplo, ser citação, como, por exemplo, não haver aquela multa por litigância de má-fé, né, que é própria do cumprimento de sentença. Os procedimentos em si, eles são muito semelhantes, eles guardam uma semelhança muito grande. E agora, gente, a gente vai estudar um procedimento de execução por quantia que é muito diferente do procedimento de cumprimento de sentença por quantia certa. Vocês vão ver que, inclusive, a execução é muito mais célere. Nós vamos estudar, Rosana, a partir do artigo 824, tá? A nossa matéria de hoje, ela começa no artigo 824, e aí a gente vai passar pela parte de penhora, eu vou explicar para vocês a parte de penhora. Então, hoje a gente estuda até mais ou menos o artigo 845, tá? Mais ou menos o artigo 845. Né? Mais ou menos, tá? Então, a gente vai estudar hoje a parte de execução por quantia e eu vou falar para vocês também da penhora. E aí vocês vão ver que o procedimento é bem diferente daquele procedimento que vocês estudaram no cumprimento de sentença, tá? Então, a aula de hoje é muito importante mesmo, para que vocês não confundam um procedimento com o outro. Bom, aí eu já coloco, quem tiver com a minha aula em mãos, gente, né? Eu postei a aula para vocês ontem, tá? Quem tiver condições de acessar a minha aula, né, para poder acompanhar a nossa live com a aula, eu acho que vai facilitar um pouco. Mas quem não tiver condições também não tem problema, porque depois vocês olham, né? Se tiver pelo menos com um código próximo, já ajuda, tá? Então, gente, a primeira coisa que eu coloco para vocês, né, na matéria, que eu disponibilizei para vocês quais são as formas de expropriação de bens do executado. E aí, gente, vamos lembrar do que a gente já estudou, inclusive na questão do cumprimento de sentença, né? Eu falei para vocês que se por um acaso não houver o pagamento no cumprimento de sentença por quantia certa, haveria aí, boa noite, haveria aí, então, o prosseguimento do cumprimento de sentença, né, com os atos de expropriação. O que são esses atos de expropriação, gente? Quando a gente fala de expropriação, essa expropriação é de bens do devedor. E esses atos de expropriação, gente, eles podem consistir em adjudicação, arrematação ou alienação ou apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimentos de outros bens. O que é a adjudicação? Eu já expliquei para vocês de forma superficial, nós vamos ver um pouco mais para frente, né? Todas essas figuras de expropriação, essas possibilidades de expropriação, mas só para que vocês possam se recordar do que eu já falei para vocês. A adjudicação, gente, é quando o exequente ele aceita ficar com os bens do executado como pagamento da dívida. Exemplo, determinados bens do Kleber foram penhorados, tá? O oficial de justiça foi lá na casa dele e penhorou uma coleção de livros que ele tem raríssima lá do Carnelucci, tá? Então, ele tinha uma coleção de livros do Carnelucci que estava avaliada em R$15 mil e essa coleção de livros ela foi penhorada para o pagamento de uma dívida. Aí, gente, o que acontece? Suponhamos que eu seja a exequente. Boa noite, Patrícia. Que bom vê-la por aqui. O Myron também não estava, né, assistindo minhas aulas ao vivo e a cores também está aqui. Tem bastante gente hoje, fico muito feliz. Bom, aí, gente, o que acontece? Vamos supor que eu seja a exequente e aí, então, o oficial de justiça, ele fez a penhora dessa coleção de bens, né, de livros do Carnelucci, tá? Lá do Kleber. E aí, para mim, gente, é interessante ficar com esses bens, com esses livros em pagamento da dívida. Então, para mim, eu acho interessante fazer a adjudicação desses bens, né, desses livros. Eu gosto do Carnelucci, é um processualista, então eu
eu resolvi ficar com esses bens, aí com essa coleção de livros, adjudicar essa coleção de livros. Por que que isso para o executado também é interessante? Porque o executado ele tem a garantia de que ele vai perder esse bem pelo valor de avaliação dele. Quando há adjudicação, gente, então essa coleção de livros ela está avaliada em R$ 15.000. Eu adjudico, ou seja, eu fico com esses livros no valor de R$ 15.000, entende? Ai, professora, mas qual que é a diferença, por exemplo, se esses livros forem para uma alienação? Se eles forem para uma alienação, gente, vai ser publicado um edital de leilão, e esse edital de leilão ele vai prever a realização do primeiro leilão, cujo valor mínimo seja o valor de avaliação do bem, ou seja, os R$ 15.000 é o mínimo. Se não tiver ninguém interessado, gente, em arrematar esses livros no primeiro leilão, esses livros eles vão para um segundo leilão. No segundo leilão, gente, o edital ele fixa o valor mínimo de arrematação desses livros. E aí, gente, o valor mínimo, né? Ele geralmente, tá? É mais ou menos um pouco mais da metade. É o valor que é estipulado lá no edital, mas a gente tem que respeitar o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil ele diz que o bem ele não pode ser levado a leilão em valor que seja considerado e arrematado por valor que seja considerado preço vil. O que é preço vil? Menos que 50% do valor de avaliação do bem. Então, no segundo leilão, gente, esses bens, por exemplo, vamos supor que o edital do leilão fixa que o preço mínimo de arrematação desses livros, dessa coleção de livros, seja R$ 9.000, tá? Aí, teve o primeiro leilão, ninguém quis arrematar esses livros, ele foi para um segundo leilão. Quando ele vai para um segundo leilão, o preço mínimo é R$ 9.000. Só que acontece que o Kleber está me devendo 15. Então, o que é que vai acontecer nesse caso, gente? O Kleber vai perder os livros, que os livros eles vão a leilão e vão ser arrematados a R$ 9.000. E além dele perder, ele ainda vai ficar me devendo. Então, eu vou atrás de outros bens até que haja o pagamento da minha dívida. Então, para o executado, gente, a adjudicação é ótima. Por quê? Porque é a garantia de que aquele bem que ele está perdendo, pelo menos ele está perdendo pelo valor de avaliação dele. Mas nós vamos explicar, eu vou falar mais disso depois. E uma outra forma de expropriação também é a apropriação de frutos e rendimentos de estabelecimento comercial, de empresa e de outros bens, tá? Bom, feito então essas considerações a respeito da expropriação de bens, explicando para vocês de forma superficial, porque a gente vai ver isso um pouquinho mais adiante, vamos para o procedimento da execução por quantia certa. Você não entendeu a adjudicação? A adjudicação é o seguinte, Kleber. O executado, ele perde um determinado bem dele é penhorado, tá? Assim que esse bem é penhorado, o juiz, ele intima o exequente para poder se manifestar sobre aquela penhora que foi feita, para ele poder dizer se ele quer adjudicar o bem, ou seja, ficar com o bem para ele, em pagamento da dívida ou em pagamento de parte da dívida, se aquele bem que for penhorado, cobrir apenas parte da dívida, ou se ele quer que o bem seja vendido, ou seja, alienado, vai para um leilão, e o produto da venda dos bens, ou seja, o dinheiro, seja entregue para ele, tá? Então, a adjudicação é a possibilidade que o exequente tem de ficar com o bem em pagamento da dívida. Seja, de forma parcial, se aquele bem que foi penhorado, ele apenas responde por parte da dívida, seja de forma total, pagamento total da dívida, se aquele bem, ele responder pela totalidade da dívida. Entendeu? O exequente tem que dizer se ele quer ou não. Isso tem que ser antes da penhora? Não. Quando a penhora é feita, porque o que acontece, Kleber? Quando a penhora é um ato de constrição mais garantia, tá? O que é essa penhora? A penhora é quando os bens que vão suportar a execução, os bens que podem, ali garantir a execução são escolhidos. E aí eu lanço uma constrição nesses bens, um impedimento nesses bens. Então, o primeiro ato é a penhora. Penhorados os bens, aí o exequente decide se ele quer ficar com aquele bem que já está penhorado
ou se ele prefere levar esse bem para um leilão para que o produto da venda desses bens, ou seja, o dinheiro, seja entregue para ele em pagamento da dívida. Entendeu? Deixa eu ver se você responde aqui. É antes do leilão, tem que ser antes, assim, é antes do leilão, tá? Embora, se por um acaso acontecer, gente, no segundo leilão, né, não teve ninguém interessado, a coleção de livros lá do Carnelucci era R$9.000 no segundo leilão, valor lance mínimo. Ninguém interessou, tá? Reabre-se, depois do segundo leilão, a possibilidade de adjudicação para o exequente. Tá? Então, de cara, penhorou. De cara, já intima o exequente para saber se ele vai querer adjudicar o bem. Se ele quiser adjudicar o bem, ótimo. Se ele não quiser, leva para um leilão. Faz o primeiro leilão. Arrematou? Arrematou. Beleza. Não arrematou? Vai para o segundo leilão. No segundo leilão, arrematou? Arrematou. Beleza. Não arrematou? Reabre-se, então, a possibilidade de adjudicação por parte do exequente. É o que acontece, inclusive, gente, com alguns imóveis, né? Que tem esses feirões aí de alguns bancos, vocês já devem ter ouvido falar. É o que acontece com esses feirões da casa própria, né? Feirão da casa própria, vem aqui adquirir o seu imóvel. Muitas vezes, gente, o banco, quando ele retoma o bem por falta de pagamento, ele leva esse bem para um leilão. A gente vai falar disso um pouquinho mais adiante, mas só para a gente arrematar. Ele leva esse bem para um leilão, tá? E aí pode ser que haja interessados no primeiro leilão, como pode não acontecer, né? Houve o primeiro leilão, ninguém se interessou, a gente vai ter o segundo leilão. O segundo leilão, valor mínimo de lance daquele bem imóvel é o valor que tiver no edital. Se não tiver nada no edital, vamos considerar o CPC. Então, tem que ser mais do que 50% do valor de avaliação do bem, tá? Se por um acaso, gente, não tiver ninguém interessado no segundo leilão, o que é que o banco costuma fazer? Ele adjudica esse bem, e aí depois ele faz os feirões, né, próprios para poder colocar esses bens à venda, tá? E aí eles colocam lá, né, uma observaçãozinha de que o imóvel está ocupado, de que inclusive a retirada da pessoa que está morando no imóvel é de competência da pessoa que está adquirindo o bem, tá? Então tem que tomar muito cuidado com essas propostas, assim, esses grandes negócios, porque às vezes não é tão grande negócio assim não, tá? Nesta opção, seria pelo valor mínimo ou pelo valor da penhora? Na verdade, Fabrício, geralmente é o valor de avaliação do bem, tá? A adjudicação ela é feita pelo valor de avaliação do bem, não é pelo valor mínimo, não. Por isso que ela é interessante para o executado. Porque ele tem uma garantia de que ele está perdendo aquele bem, mas que pelo menos aquele bem está sendo perdido com o valor de avaliação dele. Se esse bem vai para um leilão, gente, o executado ele não tem garantia de que o bem indo a leilão, ele vai ser arrematado pelo valor de avaliação. Pode acontecer, gente, de no leilão o bem ele ser arrematado pelo valor até maior do que o valor de avaliação? Pode, tá? Como pode acontecer de ninguém se interessar pelo bem, e aí encerra o primeiro leilão e vai fazer o segundo. No segundo leilão, gente, quando o imóvel, né, o bem, ele vai para um segundo leilão, ele já vai com o valor abaixo do valor de avaliação. O valor que está constando no edital ou o valor do Código de Processo Civil, né, a menção lá do Código de Processo Civil, se não tiver nenhum valor constante no edital, ou seja, mais do que 50% o valor de avaliação do bem. Então, gente, pode acontecer, por exemplo, da pessoa perder um sítio, tá? E ainda ficar devendo. E aí, outros bens dela serem penhorados para pagamento da dívida, tá? Nesta opção seria pelo valor, mesmo depois dos 2 leilões, sim, depois você está falando da adjudicação, né? Seria pelo valor de avaliação do bem, mesmo depois dos 2 leilões. Tá? Seria pelo valor de avaliação do bem. A adjudicação é feita pelo valor de avaliação do bem. Ela não é feita pelo valor de lance mínimo de leilão, nada disso. Mas a gente vai ver que existe a possibilidade do exequente arrematar esse bem em leilão também. Mas calma, cenas dos próximos capítulos, senão atropela a matéria, tá? A matéria de leilão é muito gostosa, mas a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Mas te esclareci, Fabrício? É muito melhor para o executado
Tanto que é a primeira possibilidade, tá? E por que é a primeira possibilidade? E a adjudicação, isso mesmo, Kleber. Por que é a primeira possibilidade? Porque a gente estudou lá atrás, e isso serve inclusive como uma revisão para vocês, que a execução, se ela puder se dar de mais de uma forma, ela sempre vai ser feita da forma menos gravosa ao executado, tá? Então, a adjudicação é uma forma menos gravosa ao executado? Sim. Tanto é que ela é a primeira possibilidade. Agora, o exequente é obrigado a adjudicar o bem? Não. Mas é a primeira possibilidade. Penhorou, vai intimar o exequente. E aí, exequente? Vai querer adjudicar? Vai querer levar a leilão? O que você vai querer? Ah, vou querer adjudicar, beleza. Ah, vou querer levar a leilão. Então, vamos levar o leilão. Entendeu? Nós vamos falar disso mais pra frente. Mas assim, só para vocês terem uma ideia geral aí do que a gente vai estudar. Tá? Tranquilinho? Se o bem for maior que a dívida... Ah, isso é bom. Se por um acaso, gente, acontecer do bem ser maior do que a dívida e a pessoa quiser, o exequente quiser adjudicar o bem, ele tem que voltar um troco para o executado. Então, se a coleção, por exemplo, do Kleber, de livros do Carnelucci, fosse avaliada em 30 mil reais e a dívida dele comigo fosse de 20 mil, se eu quisesse adjudicar esses livros, eu teria que retornar um troco de 10 mil reais para o Kleber. Tá? Beleza? Nós vamos falar mais disso, tá? É bom que essa matéria é muito prática, gente, ela é muito gostosa. Bom, e aí, uma outra coisa que eu coloquei também no material para vocês. Até qual momento que o executado ele pode remir a dívida? O que é remissão, gente? Muito cuidado. Essa remissão que eu tô falando agora de remir a dívida é pagar a dívida. É diferente da remissão com 2 S's, que vocês estudaram isso, que vocês estudaram lá no direito das obrigações. A remissão, que o Kleber até colocou aqui, remissão dos pecados, com 2 S's, gente, é perdão da dívida. Né? É uma figura lá do direito das obrigações, é outra coisa. A remissão que eu estou tratando aqui na execução, gente, é remissão com C cedilha. Remir o pagamento da dívida. Remir a dívida. Remissão com C cedilha, gente, é pagar a dívida. Até qual momento que é possível que o executado pague a dívida, gente? Até que haja a assinatura do auto de adjudicação ou de arrematação, tá? E aí a gente vai ver que logo depois, né, que é feita a adjudicação, a arrematação, é expedido esse auto de adjudicação e o auto de arrematação, né, se a gente estiver falando de adjudicação ou de alienação de bens. Esse auto é assinado por todas as pessoas que estão envolvidas ali, tá? E aí, quando esse auto de adjudicação ou de arrematação é assinado, não tem mais jeito do executado pagar a dívida. Já era, perdeu o bem mesmo, tá? Até que haja assinatura desse auto nos termos do artigo 903, desse documento, é possível que haja a remissão da dívida, ou seja, o pagamento da dívida, remissão com C cedilha, tá? Toma muito cuidado com isso, gente. Remissão com 2 S's é perdão, remissão com C cedilha é pagamento. Cuidado, porque eu já vi muita gente cair no buraco com isso em prova de concurso, tá? E não foi nenhuma nem 2 vezes, tá bom? Remissão dos pecados é com 2 S's, tá? Porque é perdão dos pecados, né? Não é pagamento, acredito que não seja pagamento dos pecados, não. É remissão dos pecados, é perdão dos pecados, ou seja, com 2 S's. O pagamento que a gente está falando aqui na execução é com C cedilha, tá bom, gente? Belezinha, queridos? Tranquilo? Então, vamos continuar, exatamente, vamos continuar, tá? Então, aqui nesse caso, eu tenho um título executivo extrajudicial de quantia, né? Qual título executivo extrajudicial de quantia que eu tenho? Qualquer um daqueles do artigo 784 do Código de Processo Civil. Né? Pode ser um cheque, pode ser uma letra de câmbio, uma debênture, uma nota promissória, uma duplicata, um contrato, um acordo, né?
contanto que o objeto seja quantia, o acordo. O objeto é quantia? Então, é título executivo extrajudicial de obrigação de quantia. O contrato, ele prevê o pagamento de uma determinada quantia? Sim, tá? Então, eu tenho que ter um título executivo extrajudicial dentre aqueles que a gente já estudou lá do artigo 784, que vocês têm que estudar para a prova de vocês, né? E aí, esse título, ele já está vencido e não foi pago. Então, eu tenho um título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, tá? Quem que eu vou usar aqui de exemplo? Deixa eu ver aqui. Vamos supor que o Fabrício, ele tenha emitido um cheque, expedido um cheque para o Edivaldo, tá? E esse cheque, ele já foi vencido, né? Já foi expedido e tudo mais, deu a data do pagamento dele e esse cheque não foi pago. Suponhamos que esse cheque ele deveria ter sido compensado, gente, no dia 22 de abril, tá? E aí, o que aconteceu? Esse cheque, ele não foi pago, tá? Então, o Fabrício, ele deu, né, o calote no Edivaldo, tá? Numa boa, tá, Fabrício? Só um exemplozinho. O que aconteceu então, gente? O Edivaldo ele tem um cheque não pago. Ele tem um título executivo extrajudicial. Então, ele vai ingressar em juízo com uma ação de execução de título executivo extrajudicial de quantia certa em face do Fabrício. Ele vai fazer essa petição inicial, né, que a gente já estudou lá com os requisitos do artigo 319, 320 no que couber, mais o artigo 778 e 779, instruir essa petição inicial com título executivo. E aí, então, o juiz ele vai despachar essa petição inicial. Distribuiu o processo, chegou na mão do juiz, o juiz vai despachar a petição inicial, tá? Verificando que a petição inicial, gente, preenche todos os requisitos, o juiz ele já vai de plano estipular 10% de honorários. E já vai, então, determinar a citação do executado por meio de oficial de justiça, para que o executado, ou seja, o Fabrício, efetue o pagamento do débito devidamente atualizado no prazo de 3 dias, tá? E aí o juiz, ao despachar essa petição inicial e determinar a citação do Fabrício, que é o executado, para efetuar o pagamento no prazo de 3 dias, gente, ele já vai fixar os honorários advocatícios no importe de 10%. É de cara, tá, gente? De cara, tá? Fabrício vai ser devidamente citado, né, lá na casa dele ou no local em que ele exerce a sua profissão, na sua empresa, enfim, né, no local que foi determinado ali na petição inicial. E aí, o oficial de justiça, então, vai ficar com uma cópia do mandado. Por quê? Porque se o Fabrício não efetuar o pagamento no prazo de 3 dias, gente, ele vai voltar lá no local em que ele procedeu à citação do Fabrício para poder fazer a penhora de bens que já foi indicada na petição inicial por parte do Edivaldo. Lembra que eu falei para vocês que sempre que possível o exequente deveria já indicar os bens passíveis de penhora na petição? Por que é importante essa indicação? Porque quando o oficial de justiça volta, se não houver o pagamento, né, nesse prazo de 3 dias, quando o oficial de justiça volta no local em que ele procedeu à citação do executado, ele já faz a penhora dos bens que já foi indicada pelo exequente, tá? E aí, o que acontece? Se, por um acaso, o Fabrício efetuar o pagamento do valor total da dívida no prazo de 3 dias, gente, ele vai ter uma benesse. Qual? O valor dos honorários que havia sido fixado em 10% cai para 5%, tá? O valor dos honorários, então, vai cair pela metade, ou seja, para 5%. Se, no entanto, gente, não houver o pagamento do débito, ao longo do processo, o valor de honorários que foi fixado previamente em 10% do valor ali, né, da dívida, pode chegar até 20% do valor da execução, tá? Então, vamos lá. Juiz despachou a petição inicial, determinou a citação do executado por meio de oficial de justiça, pagamento daquela quantia que já foi devidamente atualizada pelo exequente, mais honorários de 10% no prazo de 3 dias. Se por um acaso houver o pagamento total no prazo de 3 dias, os honorários eles caem para 5%, eles caem 50%, ou seja, né, 50% de 10%,
né? É 5%, tá? Só pra gente fazer esse cálculo. 10 dividido por 2 é 5, beleza? Então, cai para 5%. Se, no entanto, gente, não houver o pagamento da dívida, esses honorários que foram fixados em 10% podem, ao longo do processo, ser majorados até 20% do valor da execução, tá? Então, é para poder incentivar o pagamento naquele prazo de 3 dias. Porque você vai pagar o valor da dívida, só que ao invés de você ter que pagar 10% de honorário, você paga só 5%. Beleza? Tranquilo? Ok? Só uma pergunta, Roberto. Pois não. É porque, no caso, quando você faz a inicial, nesse caso de execução, você tem que colocar, por exemplo, que em caso dos 3 dias passarem, você tem que colocar para utilizar as ferramentas, Bacenjude, porque Na verdade, é o a seguinte. penhora... Você já faz a indicação de bens passíveis de penhora na própria petição inicial. Então, se você já tiver, por exemplo, notícia de que o executado ele tem sítio, carro, moto, você já indica esses bens, né? Já documenta, já leva a certidão que você tirou no cartório de registro de imóveis, a certidão que você tirou junto do Detran, para poder comprovar esses bens no nome do executado. Você já acompanha a sua petição inicial com essa lista de bens. Se por um acaso, né, você for requerer, por exemplo, Bacenjude, né, assim, Renajude, né? Se você quiser fazer esse requerimento, você já pode fazer na própria petição inicial também. Porque na petição inicial, lembra quando a gente estudou a questão dos requisitos da petição inicial, que eu falei para vocês que sempre que possível o executado ele iria o exequente ele iria indicar bens passíveis de penhora na própria petição inicial. Então, já na petição inicial, se você quiser já, inclusive, fazer o requerimento de penhora online, né? De Bacenjude, você já pode fazer. Entendeu? Sim, porque no caso do Bacenjude seria dinheiro, né? Já não precisaria passar Dinheiro, nem para adjudicados. exatamente. É a penhora de ativos financeiros existentes em nome do executado. Nós vamos estudar ela é muito interessante. Porque primeiro o dinheiro ele fica indisponível, só no segundo momento é que acontece realmente a penhora dos bens, né, do dinheiro, que o dinheiro sai da conta bancária do executado e vai, né, para uma conta judicial. Só num segundo momento. Primeiro ele fica indisponível só o dinheiro. Entendeu? Então, você já pode fazer o requerimento na sua própria petição inicial. Beleza. Tá? Lembrando, gente, que a penhora é uma garantia, né? É o seguinte, você não vai pagar? Não, beleza, então eu tenho a garantia aqui. Você não vai pagar, então eu vou pôr a mão no seu dinheiro, eu vou pôr a mão nos seus bens. Tá? Se você quiser me pagar, você me pagar, beleza, né? Libera as constrições, tá? A penhora, gente, é só uma constrição que prepara já aquele bem para uma expropriação, né? Então, o primeiro ato é escolher quais bens que serão adjudicados, alienados, entende? Que terão seus frutos e rendimentos, né, penhorados. Então, o primeiro ato é essa escolha dos bens que vão suportar a execução. Isso é a penhora. Beleza? Que às vezes a gente confunde um pouco, acha que já penhorou, já perdeu o bem, não é isso não, tá? Estamos no último minuto da nossa primeira fase aí da aula. Vou mandar o link para vocês da segunda parte. Entra todo mundo, tá, gente? Inclusive, né, a Joseli chegou agora, então você entra aí, viu, Josi? Vou mandar para vocês o link agora lá no grupo. Tô encerrando essa transmissão, tá bom, gente? Beijo!